E aí, turma, aqui é o JP. E agora, nessa segunda parte do nosso estudo de hidrólise salina, a gente vai ver um pouquinho mais dos cálculos envolvendo esse assunto, tá? A gente viu aí no nosso primeiro vídeo o que é essa hidrólise e o que um sal pode causar no pH de uma solução, tá? Quando a gente faz aí a dissolução de um certo sal, nós podemos ter pH ácido, básico ou neutro. É o que acontece aqui nesse exemplo que eu citei da água sanitária aí na mudança de cor. Vamos ver agora então esses cálculos. Assim como a gente tem constantes de equilíbrio para acidez, basicidade, por conta da equação de hidrólise ser uma equação de equilíbrio químico, a gente escreve ela como um equilíbrio químico, a gente também pode calcular a chamada constante de hidrólise, que obviamente a gente representa pela letra, o KH. Temos Ka, Kw, enfim. Essa constante vai poder ser tratada da mesma forma que as demais constantes de equilíbrio. Então, primeiro, a gente vai lembrar que ela depende da temperatura, assim como todas as outras que a gente já viu, e os cálculos que a gente faz com ela podem ser feitos aí de maneira similar com o que a gente faz com as outras, Então, utilizar a questão lá do início, reage forma, equilíbrio e todas as outras coisas. Só que para a gente poder montar essa constante, a gente precisa considerar apenas a equação iônica, que é aquela equação em que eu não tenho a participação dos íons espectadores, ou seja, aqueles íons que só estão lá para fazer balanceamento de carga, eu elimino eles da minha equação, tá certo? E outra coisa interessante que a gente vai ver é que vai ser possível relacionar essa constante KH com o Kw, que é a constante de autoionização da água, Ka, acidez, e Kb, constante de basicidade, para ácidos e bases fracos. Então, vamos ver aí como que eu monto essa constante de hidrólise. Eu vou fazer aqui um exemplo, mas isso a gente vai poder extrapolar para os outros casos. Por exemplo, vamos pegar aqui o brometo de amônio. Então, o brometo de amônio, eu vou analisar aí de que ácido e de que base que ele veio. Eu analiso primeiro os íons. Então, eu tenho aqui o meu cátion amônio, que veio do hidróxido de amônio, que é uma base fraca, ok? Igual a gente viu no nosso primeiro vídeo. E temos aqui o nosso ânion brometo, que veio do ácido bromídrico, que é um ácido forte. Dessa forma, sabendo aqui que eu tenho ácido forte e base fraca, o íon que sofre hidrólise, o íon que hidrolisa, é o nosso íon que veio da parte fraca. No caso, que veio da base, esse daqui é o que vai sofrer a hidrólise. Então, está aqui a minha equação de hidrólise. Outra forma para garantir que a gente fez aí corretamente. Como eu tenho ácido forte e base fraca, o pH, lembra da luta que eu falei. Quem vence essa luta é o forte. Então, o pH final tem que ser ácido. Tá aqui, ó, H+, indicando que o pH final vai ser ácido. Tá? Essa é a equação de hidrólise para esse nosso sal. Perceba que ela já está aqui na sua equação iônica. Agora, se eu monto a constante de hidrólise, está aqui, ó, produto sobre reagente. A água não participa aqui, por conta da sua concentração aí constante, Ela é o nosso solvente. Mas agora, o que a gente vai fazer? Eu vou analisar nessa equação, eu tenho aqui uma base fraca. Eu vou escrever o Kb para essa base fraca. Então, essa base fraca está aqui, ó. Essa daqui é a equação de equilíbrio para essa base, e esse aqui é o Kb dela, que é justamente produto sobre reagente. Tá aqui, conforme eu montei. E também, como eu tenho o H+, eu vou montar a autoionização da água. H2O em equilíbrio com H+, e OH-. O Kw está aqui. A gente vai relacionar essas três constantes. De que forma? Aqui eu não tenho NaOH em cima, aqui eu tenho NaOH embaixo. Então, o que eu vou ter que fazer? É como se eu tivesse que inverter. Eu vou reescrever essa minha constante colocando aqui, ó. Eu chamei de azul o que é o Kw, coloquei Kw aqui em cima. E aqui embaixo, o que está em verde, eu coloquei como o inverso do Kb. Por quê? Aí eu coloco o NH4OH, que estava embaixo, ele acaba indo para cima. Perceba que aqui eu consigo cortar
a concentração de hidroxila, que está em cima e embaixo. Quando eu corto aqui, eu chego exatamente no que eu tinha. Bom, se eu troco aqui o que é azul por KW e o que é verde por KB, nós chegamos nessa relação. O KH, né, a constante de hidrólise para esse sal, é o KW dividido pelo KB. Então, cuidado, porque nem sempre o exercício pode te dar o KW, mas ele pode pedir. Ele te dando o KB e o KW, você já consegue montar essa constante aí, achar o valor numérico dela. Então, essa foi a montagem que a gente fez. Eu primeiro montei a equação da hidrólise, montei a constante de hidrólise. Agora, para eu conseguir relacionar, eu peguei aqui a minha base fraca, a autoionização da água, vi o que era em comum aqui para poder cortar e relacionei tudo. Vamos extrapolar isso para os outros tipos de hidrólise que a gente viu. Então, esse daqui é uma das fórmulas que tem. Nem sempre o exercício vai te dar essa fórmula ou pedir, tá? Então, não se preocupe tanto em ficar guardando essa fórmula. É mais fácil você entender o raciocínio de como montar a constante, como chegar nessa relação, do que guardar a fórmula em si. Porque aí, às vezes, na hora você se confunde e acaba perdendo aí a questão por trocar o que era em cima, coloca embaixo, enfim. Bom, então, esse raciocínio que a gente fez vai ser válido também para os outros tipos. De que forma? Se eu tenho um ácido forte e uma base forte, lembra que eu não tenho hidrólise, né? Esse meu sal não sofre hidrólise. Se não sofre hidrólise, a gente não define KH, ok? Se eu tenho um ácido forte e uma base fraca, que é igual ao exemplo que a gente viu anteriormente, eu tenho aqui, ó, o KH é sempre o KW pelo KB. Isso para esse caso aqui. No caso trocado, o que a gente vai fazer? Agora eu vou trocar o KB pelo Ka, porque agora é o ácido que é fraco. Vai ser a mesma montagem do que a gente fez, mas aí no final você vai chegar em Ka. Sempre o KW em cima, tá bom? Agora, quando eu tenho ácido e base fracos, perceba que tanto o Ka quanto o KB estão embaixo, então eles também aqui vão estar embaixo. Eu vou ter aqui o produto dos dois aqui no denominador, tá bom? Então, aí um resuminho das possíveis fórmulas com constante de hidrólise. Guardando sempre KW em cima e aí o que for fraco vai embaixo. Base fraca KB, ácido fraco Ka, os dois fracos embaixo. Ok? Vamos agora fazer alguns exemplos envolvendo esse assunto de hidrólise salina. Primeiro exemplo. A hidrólise de sais está muito presente no nosso cotidiano. Dois exemplos bem comuns são os sais bicarbonato de sódio, presente nos antiácidos estomacais, e o hipoclorito de sódio, presente na água sanitária. Qual coloração espera-se observar ao pingar algumas gotas de fenolftaleína em soluções aquosas desses sais? Escreva as equações de hidrólise que justificam o que é observado. Então, cuidado. Primeira coisa, vamos analisar cada um dos sais separadamente, tá? E outra coisa para a gente considerar aqui também. Ele não deu a fórmula, tá? Ele deu o nome do sal, então a gente tem aí que retomar aquele conteúdo lá de sais, que a gente estudou há um tempo atrás. Então, o bicarbonato de sódio tem fórmula NaHCO3. Lembrando aqui que esse bicarbonato, é por conta de carbonato ácido. Tem um hidrogênio aqui que não foi neutralizado. Se eu analiso os íons do bicarbonato de sódio, temos aqui o Na, que veio de uma base forte, o hidróxido de sódio, e o bicarbonato, que veio do ácido carbônico, que é um ácido fraco. Fazendo agora a mesma coisa para o hipoclorito de sódio. Então, hipoclorito, tem aqui o ânion ClO- de sódio Na+. Mesma coisa aqui, o Na+ veio da base forte e o hipoclorito veio do chamado ácido hipocloroso. Fazendo aqui a conta, oxigênio menos hidrogênio dá zero. Isso aqui é um ácido fraco. Bom, do que a gente viu no vídeo anterior, sabemos aqui, base forte e ácido fraco para os dois casos, quem ganha nessa luta de forte e fraco é o forte. Então, o pH tanto do bicarbonato de sódio quanto do hipoclorito de sódio vão ser básicos. O pH das duas vai ter
vai ser básico por conta aí dessa hidrólise. E aí, quem sofre hidrólise é o íon do outro, o íon do fraco. No caso, será do bicarbonato e do hipoclorito. Vamos agora escrever, então, as equações. Então, hidrólise do bicarbonato de sódio. Tá aqui. O bicarbonato, que é quem sofre a hidrólise, com a água, vai formar aqui o ácido carbônico e o OH. Perceba que a presença do OH indica meio básico. Hidrólise do hipoclorito de sódio. Temos aqui o hipoclorito, ClO-, com a água, formando aqui o ácido hipocloroso e o OH-, indicando também a presença aí de meio básico. Bom, os dois têm meio básico. Ele fala que eu vou pingar algumas gotas de fenolftaleína nas duas soluções aquosas. Se eu pingo fenolftaleína no meio básico, como a gente já viu, fenolftaleína é um indicador ácido-base que em meio ácido é incolor, em meio básico é rosado, né? Rósea, tem uma coloração rosada. Assim, o que a gente observa? Eu tenho formação da hidroxila na hidrólise dos dois sais, então o pH é maior que 7, ou seja, meio básico. Dessa forma, a coloração observada é rósea, com a adição de fenolftaleína. E está aqui as duas equações de hidrólise que vão justificar o que a gente observa. Beleza? Próximo exemplo agora. Ele fala assim, ó, uma solução aquosa de acetato de potássio, 0,2 mol por litro, apresenta um grau de hidrólise igual a 0,005%. Determine o pH, o KH e o Ka para o ácido acético a 25 graus Celsius. Então, ele quer essas três informações. Vamos com calma aqui. Até porque o que ele deu de informação é a concentração do sal no início e não quando eu atinjo o equilíbrio, tá? Então, a gente tem que considerar esse fator. E deu para mim também o grau de hidrólise. Vamos lembrar aqui que a hidrólise é também um equilíbrio químico, então eu posso aplicar aqueles cálculos. Nesse caso, a gente vai usar aqui aquela tabelinha de início, reagiforma e equilíbrio. Mas antes, vamos analisar o acetato de potássio por si só. Então, ele tem fórmula CH3COOK. Acetato, porque veio do ácido acético, que é o nome usual para o ácido etanóico, ok? Bom, o K em água, né, vai ser o íon K+, que veio da base KOH, que é o hidróxido de potássio. É uma base da família 1A, por isso que é uma base forte. Já o acetato veio do ácido acético, que é um ácido fraco, tá certo? Analisando só por isso, a gente já sabe aqui, né, o forte ganha do fraco, então o pH dessa solução aquosa vai ser básico. Além disso, quem sofre hidrólise é o íon da parte fraca, então, no caso, o acetato que vai sofrer a hidrólise. Essa daqui é a reação, né, a equação de hidrólise para o ânion acetato. Perceba que aqui no final nós temos o OH-, indicando a presença, né, o aumento aí da hidroxila, que torna um meio básico. Bom, tá aqui a nossa tabelinha. No início, nós temos a quantidade aqui de acetato, 0,2. A proporção, né, do nosso sal é 1 do sal vai formar 1 do um do cátion e 1 do ânion. Por isso que é 0,2 aqui, esse 0,2 vem aqui para baixo também. 0,2, água a gente não leva em consideração, porque tem uma concentração muito grande. Aqui nós temos praticamente, né, temos nulo a quantidade inicial de ácido acético e uma quantidade extremamente baixa, considerada aí nula, de OH-. Quanto que vai reagir? É graças ao grau de hidrólise que a gente sabe. Esse grau de hidrólise fala o tanto que reage do início. Então, eu vou pegar o início e multiplicar por esse grau de hidrólise. Cuidado com as casas decimais, tá bom? Aqui, ó, transformei a minha porcentagem no número decimal, né? Aumentei aqui 2 zeros na casa decimal e vou multiplicar aqui pelo que eu tenho no início. É negativo aqui porque eu estou consumindo reagente e aqui é positivo porque eu estou formando produtos. Para a gente descobrir o que tem no equilíbrio, é o que eu tenho no início menos o que eu reagi e aqui o que eu tenho no início, né, que era 0, mais o que eu formei. Para poder facilitar a nossa vida, eu transformei aqui em potências de base 10.
É a melhor coisa para não ter perigo aqui de se confundir com as vírgulas na hora de fazer o cálculo. Então, o início é 2/10 a menos 1, tá aqui. O que vai reagir? Isso daqui, fazendo essa multiplicação, vai dar 1/10 a menos 5, ok? Agora, no produto, eu tenho 0, e aí vou formar 1/10 a menos 5, 10 a menos 5. Vou começar calculando o pH. Para poder achar o pH, eu vou utilizar essa concentração de OH-. E lembrar que pOH é menos log da concentração de OH-. Achando aqui, substituindo o valor 10 a menos 5, fazendo essa conta aqui com o log, a gente chega que o pOH é 5. Como a temperatura é 25, que é a temperatura mais comum dos exercícios, a gente sabe da soma. pH mais pOH tem que dar 14. Então, o pH é 9, nesse caso. Beleza? Chegamos aqui na primeira parte. Ele perguntou pH, chegamos aqui pH 9, indicando meio básico, igual a gente tinha previsto no começo. Agora, vou calcular a constante de hidrólise. Na constante de hidrólise, eu vou usar as quantidades no equilíbrio, que são essas daqui, que são iguais. E agora, essa daqui é uma diferença. Se eu fosse fazer a conta, né, utilizando essa diferença, o resultado dessa diferença, daria mais trabalho e o resultado seria praticamente o mesmo da concentração inicial. Por quê? Como o que eu tenho no início é muito maior aqui do que eu consumi, eu posso falar que eu tenho aproximadamente o que eu tenho no início, no final. É a lógica, por exemplo, se você tem R$100 e gasta 50 centavos ou 5 centavos, o tanto que você gastou é muito pouco comparado ao que você tinha no início. Então, o que você tem no final é aproximadamente igual ao do início. Então, vamos lá. Essa daqui, novamente, né, a equação de hidrólise, está aqui montando, né, a fórmula. Produto sobre reagente. Coloquei as concentrações dos produtos, 1/10 a menos 5, 1/10 a menos 5. Essa concentração aqui do reagente era aquela que eu tinha que fazer a subtração. Mas, como eu disse, eu desconsidero o que eu consumi. Então, o que eu tenho aqui no equilíbrio é basicamente o que eu tinha no começo. 2/10 a menos 1. Agora, fazendo essa conta, tenho aqui multiplicação de potências de mesma base, dá 10 a menos 10. E aqui dividido por 2/10 a menos 1. 1 por 2 dá meio. 10 a menos 10 dividido por 10 a menos 1, 10 a menos 9. Agora, arrumando aqui, temos 5/10 a menos 10 como a nossa constante de hidrólise. Ok? Para poder achar agora o Ka, que é o que falta, eu vou relacionar aqui o Ka com o KH e o KW. O KH eu acabei de achar, que é na parte anterior. KW a gente sabe, por quê? Assim como pH mais pOH tem que dar 14, o KW tem que ser 10 a menos 14, nessa temperatura de 25 graus Celsius. Então, substituindo os valores aqui, tenho isso. Isolo o Ka, 1/10 a menos 14 por 5/10 a menos 10. 1 por 5 é 0,2. 10 a menos 14 por 10 a menos 10 dá 10 a menos 4. Arrumando aqui as casas para anotação científica, né? Então, ó, eu andei para trás, andei para a direita, como eu digo para os alunos, direita o expoente diminui. 2/10 a menos 5. Esse daqui é o Ka para o ácido acético nessa temperatura. Descobrimos, então, as três coisas que ele queria: pH, KH e o Ka. Ok? É um exercício um pouco mais trabalhoso, mas só para a gente ver como se encaixa exatamente nos padrões das contas aí com equilíbrio químico. Beleza? Fechamos aqui então a nossa parte, nosso estudo de hidrólise salina. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima. Tchau, tchau.